E por aqui a gente fala agora sobre previsão do tempo, aproveitar que nós estávamos falando então sobre as questões aí da Argentina, e lá na Argentina o cenário, principalmente no sul da América do Sul, vem tendo muita chuva, mas em outras ainda vem sofrendo com déficit hídrico. Sobre esse assunto então a gente vai perguntar para a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia a previsão do tempo aqui para o Brasil, Paraguai e também Argentina. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As condições de soja sobre a América do Sul estão bastante variadas. Enquanto tem chovido muito nesses últimos dias em algumas áreas, em outras áreas tem faltado umidade no solo para o desenvolvimento da cultura. Sobre o Brasil, houve uma diminuição significativa das chuvas nesses últimos períodos sobre o interior e principalmente sobre a fronteira agrícola do Mato Piba. A umidade no solo está em declínio, especialmente aqui em Goiás, Minas Gerais e aqui em toda a fronteira agrícola do Mato Piba, onde as condições das lavouras de soja têm piorado e, inclusive, grande parte dos produtores estão tendo que efetuar o replantio entre a Bahia e o sul do Maranhão. Já em boa parte do estado de Mato Grosso, norte do país e região sul, as chuvas ainda têm ocorrido com volumes significativos nesses últimos períodos. Em Mato Grosso, a chuva vem sendo bastante regular e o excesso de umidade que pode ser um problema para as atividades no campo, especialmente para aquelas lavouras que já iniciaram a colheita. Agora, no sul do Brasil, o problema era a falta de umidade no mês de dezembro e agora voltou a chover forte. Inclusive, algumas áreas do estado gaúcho e do estado catarinense enfrentam inundações e isso pode também trazer problemas para algumas lavouras, assim como no norte da Argentina. Agora, para esses próximos dias, a expectativa é de mais chuva forte em partes da região sul e sudeste do país. A chuva volta a ganhar força também entre São Paulo e Minas Gerais. Desde o Rio Grande do Sul até o interior mineiro, pode chover de 50 a 70 milímetros. Então, é uma chuva que mantém o solo mais úmido, mas também pode atrapalhar as atividades no campo e trazer danos para algumas lavouras de soja. Aqui sobre o centro-oeste e a fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva será bem mais irregular. Os volumes de água devem aumentar um pouco entre o Maranhão e o Piauí, mas em grande parte da Bahia, Tocantins e interior do centro-oeste, são esperadas apenas chuvas isoladas e de baixos acumulados. Para o próximo período, entre 11 e 15 agora do mês de janeiro, a chuva vem de forma mais abrangente sobre o interior do sudeste e do centro-oeste. Desta vez com volumes que devem variar de 30 a 50 milímetros, especialmente entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Então é uma chuva que recupera as condições das lavouras de soja, especialmente em Mato Grosso do Sul e Goiás, que apresentam um declínio da umidade no solo. Sobre o sul do país, mais uma vez, a chuva será abrangente e com volumes que variam de 30 a 50 milímetros. Neste período, a boa notícia é que a chuva começa a aumentar sobre a fronteira agrícola do Mato Piba e deve garantir melhores condições para algumas lavouras que estão sendo replantadas. Deve chover de 15 a 30 milímetros neste período de 5 dias. E a tendência é que a chuva venha de uma forma um pouco mais regular no final do mês de janeiro e principalmente no mês de fevereiro, aqui sobre boa parte do Nordeste e também sobre o estado do Tocantins. Sobre o Paraguai, as chuvas têm aumentado cada vez mais, principalmente aqui sobre a faixa sul do país vizinho. A gente inclusive observa nuvens bastante carregadas que trouxeram chuva forte durante as últimas horas para algumas cidades aqui que fazem fronteira com o norte da Argentina. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de diminuição da chuva e algumas pancadas bem isoladas atingem apenas a fronteira com a Argentina e com o estado do Paraná. Durante o próximo período, entre os dias 11 e 15 de janeiro, a chuva volta a se tornar mais abrangente e vem com volumes em torno de 30 milímetros aqui para toda esta faixa que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, com o Paraná e também com o norte da Argentina. Nessas áreas, então, a chuva beneficia áreas produtoras, mantendo o solo bastante úmido. A Argentina vive a situação mais crítica, porque algumas áreas do país vizinho apresentam déficit hídrico e desenvolvimento ruim das lavouras. Isso ocorre preferencialmente aqui mais ao sul da província de Buenos Aires, algumas áreas de Rio Negro também, onde o índice de umidade do solo está abaixo dos 10%. Por outro lado, tem chovido muito aqui sobre a área central e norte da Argentina. Inclusive, algumas áreas, especialmente do norte da província de Buenos Aires, do sul da província de Santa Fé e de Córdoba, houve inundações por causa da chuva em excesso na última semana e o índice de umidade no solo chega até 100%. Essa chuva forte e persistente tem atrapalhado o plantio da soja. Algumas áreas não conseguem terminar o plantio por causa da chuva forte e desse tempo bastante úmido. Durante os próximos dias, ainda há risco de mais chuva forte, o que pode afetar
afetar algumas áreas produtoras, especialmente da província de Córdoba e do norte de Santa Fé. Algumas áreas podem receber mais de 70 milímetros em 5 dias. Então, por enquanto, essas áreas ainda não vão conseguir avançar muito com o plantio da soja. E mais ao sul, aquelas regiões que apresentam déficit hídrico, não tem previsão de chuva significativa nesses próximos dias. Podem até ocorrer algumas pancadas, mas de forma muito isolada e com baixo acumulado. No segundo período, entre 11 e 15 de janeiro, a chuva continua de forma abrangente sobre o centro e norte da Argentina. Desta vez, o volume de água não será tão expressivo, variando em torno de 30 milímetros, então diminui o risco de transtornos, mas o solo vai continuar ainda bastante encharcado. Já mais ao sul, nada de mudança. A situação segue bastante complicada porque não vai chover de forma significativa, pelo menos nesses próximos 10 dias.